bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, Taina Franco na área, com vocês, sempre trazendo uma pauta importante, com pessoas interessantes. E hoje eu estou o quê? Cercada de mulheres incríveis, as valentes, as mulheres mais valentes de Jundiaí estão aqui comigo hoje. Não é a primeira vez no programa, mas aqui a casa é nossa. Eu estou com a Rose Gouveia, Mariana Janeiro e Fernanda Mendes aqui. E a gente vai bater um papo hoje. Bem-vindo, meninas, tudo bem? Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Da encheção de saco, né? Imagina, vocês são sempre bem-vindas e sempre extremamente importantes para as conversas que a gente quer ter aqui no programa, né? E para as conversas que a gente quer construir nessa cidade, porque não é fácil, né, meninas? Meninas. Fosse fácil, mas não estava aqui. Tava o quê? Tava aí tomando um vinhozinho, tomando um gin por aí, né? Sim. Menina, nem me fale. Mas, meninas, olha, a Rede Valente, como anda a Rede Valente? A última vez que vocês foram no programa, a gente falou do projeto literário, né, das leituras, já falamos sobre a Rede Valentes. Eu quero até retomar um pouquinho para quem não viu ou ouviu os outros programas, saber o que é a Rede Valentes. E quero saber como a Rede Valentes está atuando neste momento pandêmico do mundo. Olha, atualmente a pandemia ela tem atrapalhado bastante o curso das coisas na rede, né? Nós tínhamos planos de retomar, de dar uma avançada nas pautas da rede, né? Enfim, de acompanhar as demandas que estavam aparecendo na cidade. Só que a pandemia evitou aquilo que a gente mais sabe fazer, que é o contato direto, né? Que é chamar as pessoas para conversa pessoalmente, enfim. Atrapalhou os nossos planos do clube de escrita, do clube de leitura, que já apareceram nas outras vezes. E aí, a gente demorou bastante para adaptar a rede a uma outra metodologia, né? E aí, recentemente, nós fizemos um chamado para psicólogas, né, que gostariam de atuar remotamente em casos não, né? Atuar remotamente, pontualmente, auxiliando mulheres em situação de vulnerabilidade, de violência, né, através de uma consulta pontual que nós faríamos a mediação, né, da profissional com a mulher que estava precisando dessa consulta, dessa ajuda, né? E a gente reunimos umas 20 e poucas psicólogas, não só de Jundiaí e não só da região, né? Tem gente de outro estado, inclusive, né? Que resolveu se inteirar nisso. E aí agora a gente está terminando de montar um protocolo para soltar um formulário para as mulheres, então, interessadas em ter essa consulta, né? Que é gratuita, é voluntária da parte das meninas e conta com a nossa mediação, com a nossa ponte. E a ideia de fazer isso surgiu porque, enfim, os casos de violência doméstica crescem, né? Nesse período de isolamento, como todo mundo acredito que já saiba, né? Homem confinado dentro de casa, sem trabalho, sem poder sair para beber, vai beber em casa, vai descontar as frustrações, né, na mulher, nos filhos, projeta tudo que não deve em quem mora em casa, né? Fora outras coisas, síndrome do pânico, depressão, angústia, enfim, pessoas que usam drogas têm muito mais vontade de usar nesse período de confinamento, quem bebe, enfim, são uma série de fatores que levam as pessoas a buscar ajuda psicológica nesse momento, e a gente sabe que, para além de tudo isso, da falta de trabalho, da falta de dinheiro, da falta de poder ter contato pessoalmente, que a psicologia clínica ainda é algo extremamente elitizado, ainda não é algo de fácil acesso para as pessoas. Então, oferecer, ao menos que seja uma consulta profissional, só que de maneira gratuita, eu acho que já é um passo, né, para que essas pessoas busquem ajuda de fato. Aí depois a continuação desse atendimento vai de um acordo entre a profissional e a paciente, no caso. Porque uma coisa que essa pandemia tem jogado na cara mais do que nunca, né? Além de todos os sinais que a gente já percebe na sociedade quando ela está sem a própria pandemia, é a desigualdade de gênero, né? De gênero.
a mulher que está fazendo home office tem uma vida completamente diferente do homem que faz home office, né? A gente tem aí todas aquelas conversas de atribuição de atividades domésticas, né? A mulher, ela incorpora essa carga de forma ainda mais pesada, né? Então, a saúde mental da mulher realmente tem sido muito afetada. Claro, há uma falta de perspectiva, há uma crise econômica. A crise econômica já estava rolando antes, né? Não é prerrogativa aí da pandemia, ela só Todas as agravou. crises que a gente está vivendo agora, elas foram potencializadas por conta da pandemia, mas não significa que elas não não estivessem aí antes, né? A pandemia, ela escancarou, ela descortinou uma série de crises que já vinham acontecendo, que o movimento social já estava denunciando há muito tempo, e mês passado eu escrevi um artigo que trata justamente do que você falou. A feminilização da pobreza e a feminilização da crise que se escancara agora, né? Porque se antes tinha alguma dúvida, a crise deixou tristemente muito claro, né? Muito explícito, de que a base da pirâmide social são as mulheres, sobretudo as mulheres negras, mas são as mulheres. Se falta um leito de hospital, quem vai ficar em casa para cuidar dessa pessoa é uma mulher. Se a creche fecha, quem vai cuidar dessa criança que estaria na creche é uma mulher. Né? Então, né? Aí tem toda aquela questão do trabalho invisível, do trabalho doméstico, né? Que eu tenho uma teoria de que se o trabalho doméstico entrasse na conta do PIB, a gente teria um outro cálculo, né, do produto dos países. Mas como ele não entra, como ele é invisível, como ele é não remunerado, e por ser não remunerado, é uma das bases primordiais para a acumulação primitiva, para a acumulação capital, para o sistema, para a base do sistema capitalista, a gente produz mão de obra, cuida da mão de obra, é mão de obra, faz o trabalho, reproduz o trabalho e não recebemos nada por isso. E a crise escancara isso. Sim. A gente tem visto agora, gente, a Rede Valentes, ela faz um trabalho aí de orientar mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem qualquer tipo de violência, na verdade, né? Abuso, enfim, vocês têm aí um canal que essas mulheres podem buscar uma orientação, pelo menos, né? Ou pelo Face, enfim. Mas uma coisa que a gente tem visto agora é essa retomada ao trabalho, como se a gente estivesse aqui, tipo, nível Nova Zelândia de contaminação, né? Ao passo que as mulheres voltam a trabalhar, as creches não estão abertas, as escolas não estão funcionando, né? A Fer estava falando agora, ela que é da rede pública de ensino aí, a gente estava conversando justamente sobre isso, né? O retorno às aulas fica para setembro, só que essas mães já têm que voltar para o trabalho e não tem com quem deixar seus filhos, e não tem qualquer tipo de apoio do governo para essa retomada, né? Eu falo mãe porque cabe a ela, né? A sociedade coloca na conta da mãe a criação desses filhos, né? Tipo, pai que pai, né? O pai não tem obrigação de assistir o filho que não está na escola, né? E eu acho assim também, Tainá, que é uma coisa que até ontem também, hoje, aliás, a ONU estava falando, né? A questão aqui na América Latina, e mais especificamente do Brasil, que é uma questão política, né? São questões políticas que vão englobar, ou seja, aquilo que a gente vive brigando, que a gente luta, que é uma das lutas da Valentes, que é a questão das políticas públicas, que sempre, como a Mariana já falou aí, ela vai estar na base, que somos nós, as mulheres, principalmente as mulheres pretas. Então, está escancarado, né? Está escancarado que é um problema de políticas que vai afetar a saúde, que vai afetar a educação e que cai na conta da mulher, porque no fim é ela que está na base da pirâmide e é ela que vai sustentar tudo isso. E como a gente estava falando, né? O capitalismo ele se reinventa e se reinventa e se reinventa, e a gente vai sofrendo e vai levando os coices aí que tem que ser levado. Na educação do estado de São Paulo, a gente está vivendo uma realidade que é maquiada,
né? A gente agora está com uma certa estrutura, assim, que dá para trabalhar com os alunos e, de fato, mandar, né, atividades e ter um contato mais próximo com eles, mas até 2 semanas atrás era só através de um canal de televisão, né? E a gente tinha lá o WhatsApp, os grupos de WhatsApp para ter contato com essas crianças, e isso eu estou falando no meu caso, que são o Fundamental 2, então são alunos a partir de 6º ano, 12 anos de idade. Uhum. Mas e as creches, né? Como que tá as creches? Como que são o ensino básico? Agora mesmo também estava tendo a reunião com o secretário, né, no nosso canal, e ele estava falando disso, né, que as creches não podem voltar, porque a gente também entende que realmente, em termos do contato, do problema da pandemia, as creches, elas é um lugar que vai contaminar muito fácil, considerando o risco de contágio que tem. Uhum. Porém, como que tá a vida dessa mãe, né? A gente viu aí o que aconteceu com a mãe que teve que levar o filho para o trabalho, né? Há 2 semanas atrás. O que aconteceu com o filho dela? Isso né? Caiu 9 andares. É um recorte tão Brasil 2020, né? É um recorte Brasil colônia, é um recorte Brasil 2020, né? As figuras desse recorte, elas não mudam, né? É uma releitura do Brasil Exato. colônia. O serviço doméstico hoje, né? As trabalhadoras domésticas hoje, elas são uma releitura da preta da Casa Grande colonial, né? O brasileiro, classe média alta, ainda tem muita dificuldade de lidar com a própria sujeira. Na verdade, assim, são problemas que poderiam ser resolvidos na terapia profunda, né? Mas o brasileiro médio, o brasileiro, na sua grande maioria, branco, de classe média alta, ainda tem muita dificuldade de lidar com a própria sujeira, né? Se acha muito, sei lá, muito superior, sei lá. Não, eu brinquei esses dias que o grande medo da elite na pandemia era ter que limpar a própria privada. Mas absolutamente é. Tanto que glamorizaram, né? Quantas artistas estão ali postando foto de vassoura? O problema não é ficar na fila pegar um corona. O problema não é ficar lavando a mão. O problema é ter que limpar a privada. O problema é ter que passar um pano no chão da casa. Esse que é o problema. E por isso que as pessoas não abrem mão do serviço doméstico, que já é, no Brasil, ele já é um subemprego. Porque é absolutamente mal pago, por uma carga de trabalho absurda, né? É absolutamente feminilizado, né? E enegrecido, porque são mulheres e mulheres negras que fazem esse tipo de trabalho. Enfim, né? E absolutamente não essencial em período de pandemia, porque as pessoas, todo mundo tem um rolo, um vejo, um pano, né? Uma bucha aí, né? E deveriam saber desenvolver aí a higiene pessoal e Mari, o ambiente. O engraçado, higiene Mari, pessoal é o mínimo. O engraçado é que em outros países a gente não vê esse tipo de cultura, né? Nós vemos nos Estados Unidos as próprias pessoas, classe média alta, cuidando de suas próprias vidas, de suas próprias casas, né? É um recorte colonial, porque aqui é muito barato, a mão de obra aqui é muito barata. Eu tenho uma amiga que mora na Irlanda, né? Lá, uma empregada doméstica é um trabalho que só quem pode pagar de fato tem, porque custa caro, porque limpar a casa dos outros é um serviço que é muito cansativo e deveria ser muito bem pago. Como aqui a mão de obra é muito barata, qualquer R$100 você resolve a limpeza de uma diária. Mas uma coisa que eu percebi também, quando eu morei em Portugal, eu lembro que eu estava saindo de Portugal e eu lembro que invasão de brasileiros em Portugal. Portugal passa a construir casas, apartamentos com elevador de serviço e quarto de empregada. E uma coisa que eu tenho percebido na pandemia, eles nem têm esse hábito lá, os portugueses nem têm esse hábito da faxineira, da doméstica e tal. Uma coisa que eu tenho percebido, e eu vou usar um termo mais pesadinho, é o cárcere dessa funcionária, né? Porque ela está dormindo na casa ela está em cárcere ali, né? Porque ela está de isolamento, mas no trabalho. No trabalho. Ela não está isolada com a família, dentro da casa dela, com as pessoas que... Enfim, ela está isolada na casa do chefe, na casa do patrão. Né? 24 horas. Exato. É um trabalho de 24 horas. Assim, na verdade, nada mudou, tá ainda. Na verdade, assim, nada mudou. Muitas empregadas domésticas já
moravam durante a semana na casa dos patrões, né? E tinham folga, né? Faziam a folga aos finais de semana. Algumas continuam absolutamente na mesma rotina, outras abdicaram de ter a folga do final de semana por conta do isolamento para ficar já no trabalho onde elas estavam toda semana. Então, assim, pouquíssima coisa mudou. A gente se espanta, né, entre muitas aspas, porque a gente imagina que, a partir da nossa régua moral, que a classe média alta, que os patrões iriam liberar suas funcionárias, suas trabalhadoras domésticas, para que elas pudessem ter o isolamento social dentro das suas casas, com as suas famílias, etc. E isso é uma ilusão nossa, porque a classe média brasileira, a elite brasileira, é uma das poucas elites no mundo que nunca abre mão de nada, de bosta nenhuma. Não abrem mão de nada, é uma das elites mais opressoras que tem, pelo menos na América Latina. Vai que eu vou fazer um recorte aqui, mas assim, é a nível mundial. A elite brasileira não abre mão de nada. E não ia ser uma pandemia que ia fazer esse povo abrir mão. A gente precisa parar com essa romantização que sairemos da pandemia pessoas melhores. Bosta nenhuma. Bosta nenhuma. Bosta nenhuma. Eu pessoalmente não acredito nessa iluminação pandêmica que se trata aí, né? Eu acho que as pessoas vão sair muito mais cansadas. Se a gente sair, eu acho que a gente não vai sair nunca. Temos esse pequeno detalhezinho, né? Mas eu acho que a elite, ela abre mão, inclusive das suas crenças religiosas, morais e éticas, para preservar o que ela tem, o privilégio que ela tem. Ela abre mão de qualquer coisa, tanto que a gente tem um governo hoje que é isso, né? Parte da elite está se descolando dessa pessoa que eles colocaram lá, mas eles abriram mão de qualquer outra crença, porque ali naquele candidato estava a preservação do status que eles têm, né? Que eles já tinham. Né? Aliás, o recrudescimento também, se vocês falaram do retorno ao Brasil colônia, é uma releitura, porque é muito também em função do nosso cenário político. Né? É um homem que veio, um homem branco, classe média, que veio dizer que eles são a maioria, que estigmatiza todas as minorias, LGBTs, mulheres negras, mulheres, né? E as pessoas, os reacionários, os fascistas, que se acham superiores, mas que antes não tinham coragem de se expor esse sentimento de superioridade, hoje eles foram validados por um presidente da República. Então, o cenário bizarro que nós vemos hoje também, muito nessa questão do trabalho escravo. Do trabalho escravo, eu digo do trabalho do nosso dia a dia, da empregada doméstica, dos trabalhos não registrados, né, eventuais, muito em função desse presidente que veio dizer que é melhor qual é a frase dele? É melhor você ter um trabalho do que ter direitos, né? Exato. Ele falou isso. É melhor você ter um trabalho do que ter direitos. A eleição do Bolsonaro foi assim, o empoderamento da violência, o empoderamento dos medíocres, né? Sim, porque todo mundo que na régua assim era mediano, medíocre, uma coisa assim bem à margem da sociedade que pensa, foi absolutamente empoderada. Aí, que nem a Rose falou, Bolsonaro já disse que é melhor você ter trabalho do que ter direito, porque a elite precisa do quê? De mão de obra barata. Não, eles precisam de obra. Não, e o Covid, a gente vê essa reabertura, e se você colocar sobre o aspecto racial, quem que o Covid está matando hoje? Preto e pobre. Mão de obra substituível, mão de obra barata e substituível. Sim, exatamente. Por isso que não há uma preocupação em se fazer o lockdown de verdade. Porque quem morre são pessoas que são absolutamente descartáveis. É para preservar vidas que são absolutamente substituíveis. Então, para que eu vou parar a economia? Foi um post que eu fiz até, né? São, assim, o Estado produz as vidas que podem morrer, né? São os imprestáveis. E os imprestáveis são, dentro da lógica capitalista, aqueles que não produzem ou aqueles que não podem consumir.
Se você não pode produzir e você também não tem dinheiro para consumir, você automaticamente pode morrer. Porque a gente quer substituir por alguém que produza e que compre. Na esfera moral... Somos idosos, né? Exato. E na esfera moral, são as pessoas que não estão dentro dos bons costumes da família tradicional brasileira, né? Sim. São as pessoas LGBT, são as pessoas negras, são toda e qualquer outra pessoa que não se encaixe deficientes. do cidadão de bem. Então, o Estado genocida como chancelado pelo presidente genocida e irresponsável que produz e autoriza as pessoas que podem morrer através da pandemia, ou de bala perdida, ou de fome, tanto faz. Existem corpos, como a Judith Butler fala, existem corpos que absolutamente não importam. E nada mudou, a pandemia só escancarou. Nada mudou. Quem se assusta é porque não estava prestando atenção ao que nós estávamos falando há muitos anos. Sim, e outra coisa, é a lógica abolicionista mesmo, né? Porque se a gente parar e pensar, lá vai a professora de história, mas a gente começou com o quê? Lá na lógica abolicionista, a gente primeiro os filhos, né? Então as crianças que nascerem são livres. Mas como uma criança recém-nascida é livre? E aí depois veio o quê? Não, as pessoas com mais de 65 anos são livres. Mas que escravo chega a 65 anos, meus queridos? Então é isso. A realidade, ela difere. A gente passou de 130 anos, mas a realidade é a mesma de 130, 200 anos atrás. Né? Quem morre é aqueles que não produzem, como disse a Mari, aquele que não consome, aquele que não produz. E a abolição não tem uma causa, a abolição não teve uma causa humanitária, né? Ela foi um bom negócio para a elite brasileira, né? Você coloca absolutamente todas as pessoas que foram escravizadas à margem, né? A reforma agrária não foi feita, né? Porque isso era uma proposta ali dentro da lógica abolicionista, né? Que se fizesse aí, que tivesse terra, enfim. As leis de terras, isso mesmo. E aí você cola, junto a essa abolição com cara de humanitária, né? Que na verdade foi um bom negócio, a eugenia no Brasil. Venham italianos, vamos clarear todo mundo aqui, porque olha, né, a gente quer apagar, e é isso que o Brasil tem feito há 100 e tantos 30 mil anos, né? Apagar essa memória escravagista, né? Olha, se tem uma. As meninas outro dia até acharam graça do que eu falei, que eu vejo. Não é questão de ser a poliana ou a otimista exagerada, mas eu acredito que tudo que vem, tudo que é de ruim que possa vir, né, sempre existe algo bom, mas algo benéfico que pode ser extraído. A pandemia justamente veio escancarar que a nossa sociedade é uma sociedade hipócrita, é uma sociedade que se camufla de serem cidadãos de bem, mas não são, né? A pandemia está escancarando isso, e eu espero, sinceramente, que com esse novo normal, que virou agora moda falar, mas que com o passar da pandemia, quando ela acabar, as pessoas, pelo menos grande parte, eu espero, elas tenham feito um juízo aí de valor, uma mudança de consciência em relação a esses assuntos que estão escancarados, esses temas que estão escancarados, né? A violência contra a mulher que aumentou, contra a mulher negra, a evidência do trabalho escravo, a evidência de que morre porque não tem, morre nos corredores do hospital porque não tem recursos, enquanto o outro se trata no melhor hospital, tem acesso aos melhores remédios. Então, eu espero que as pessoas, pelo menos não todas, mas grande parte delas, saia dessa pandemia com uma consciência mais aberta, mais... O que me preocupa, assim, de verdade, a gente está conversando aqui, eu dei uma olhada no Twitter antes da gente bater o papo e tal. Cara, a PL para privatizar a água do Brasil tá rolando, solta. Tá rolando. Sabe, assim, sim. Eu acho que tem a possibilidade de entrar no MEC aí um cara que é super a favor de privatizar a educação no Brasil. Eu acho assim, privatizou a água, vai ter água para as empresas e vai sobrar bosta para a galera, né? Porque é água e esgoto ali, né? Vai sobrar o esgoto para a população. Mas eu acho que
dentro de todas as discussões que estão sendo feitas agora, que são legítimas, que são importantes, essa desigualdade racial, de classe, de gênero, tudo, a gente tem que falar disso o tempo todo, né? E até eu, mulher privilegiada, tenho que aprender como e quando posso falar ou me colocar, ou enfim, né? Mas eu espero de coração que todo esse movimento que está rolando aí, com a morte do Floyd lá, e que causou uma convulsão aí de manifestações, que isso se torne de alguma forma políticas públicas de proteção. Senão nada vale. O que adianta você sair na rua, tomar bala de borracha da polícia, e isso de fato não virar uma política de proteção, né, ao povo preto, ou uma política econômica que diminua essa igualdade. Tudo bem, a gente tem né, uma pessoa ali no poder, mas os caras estão pensando em 22 quem vai entrar, se é Luciano Huck, se é Felipe Neto, se é a Anitta, entendeu? Sei lá, eu acho que... Nossa, a Anitta ia ser ótima, Anitta. Nossa, ia ser muito bom. Só que não. Olha, Tainá, é assim, as meninas, elas assim, a gente tem uma escala de Poliana, né? A gente tem a Rose, depois tem a Fernanda e sou eu, né? Eu absolutamente não trabalho com boas perspectivas. Talvez porque eu seja virginiana, talvez. Mas eu não trabalho com boas perspectivas, porque assim, quando a gente pensa em insurgências, em revoltas, assim, no Brasil, que culminaram em políticas públicas de fato, na contemporaneidade, a gente não consegue contar nos dedos de uma mão, né? Por quê? Justamente porque o sistema político, o sistema constitucional não trabalha para nós, né? Não trabalha para nós. Nós temos baixíssima representatividade negra, LGBT, de mulheres, temos pouca representatividade nos espaços que decidem essas coisas de fato, né? Nós podemos ter uma força considerável aqui fora, nas ruas, né? Muito embora a gente não possa, assim, meio que sair para a rua, né? Mas a gente tem uma força aqui considerável, mas lá onde se decide, onde a briga institucional, onde a briga política partidária acontece, a nossa representatividade é baixa. Então, assim, eu gostaria muito de acreditar que toda essa insurgência, esse negócio todo resultasse. Mas veja bem, né? As pessoas se indignaram com George Floyd, né, nos Estados Unidos, acharam maravilhoso o que aconteceu, que queimaram um prédio, e botaram fogo, assim, concomitantemente em vários estados dos Estados Unidos, e aí viraram e perguntaram assim, porra, o movimento negro do Brasil não faz isso, o movimento lá não acontece nada, etc. Aí acontece que há 2 semanas atrás, na Vila Clara, em São Paulo, houve o caso do menino Guilherme, que estava na porta da casa da avó, foi pego por um policial apaisana que estava fazendo um bico branco, foi morto com 2 tiros nas mãos e 1 tiro na cabeça. E aí, quando a galera da comunidade se indignou, desceu para a Avenida CUPC e botou fogo em ônibus, o brasileiro que até meia hora atrás estava falando que, porra, tem que fazer isso mesmo, tem que queimar, automaticamente, quando isso aconteceu no Brasil, leu como vandalismo. Então, é um peso e 2 medidas, né? Porque nos Estados Unidos parece que as pessoas romantizam, tipo assim, grande passeata em Washington, sim, grandes queimadas em Minnesota. Aí parece bonito, né? Eu falei isso no podcast do Felipe Chast, né? Que parece que lá é bonito, lá é tipo tudo muito hollywoodiano. Aí você fala assim, molecada queima ônibus na CUPC. Fala, ih, favela não é pra mim, não é o meu protesto, sabe? Mas enfim, tudo isso, né? Todas essas coisas que acontecem escancaram o quê? Que o movimento social tinha razão há muito tempo. E escancara que aonde o Estado não chega, as redes, os movimentos sociais, as ONGs, os agrupamentos precisam atuar. Especialmente agora, que a gente tem um governo que se encarrega de dificultar a vida de todo mundo que não seja do seu interesse, né? Por isso que iniciativas como a Rede Valentes são muito importantes, né? Para chegar aonde
o Estado não chega e não quer chegar, e não permite que as pessoas tenham acesso. Então, essa coisa da gente oferecer não, né? Essa coisa da gente fazer a ponte entre as mulheres que precisam e as profissionais que querem oferecer o seu serviço de forma gratuita é muito importante. É um buraco, né? Um dos vários buracos, um dos vários gargalos que existem na sociedade, no oferecimento de serviços, serviços públicos principalmente, né? Que aí esses agrupamentos, essas redes, esses coletivos, essas ONGs estão tendo trabalho de suprir. É que nem as ONGs que estão distribuindo cesta básica, mantimento é cesta básica, né? Mantimentos ou produtos de limpeza, higiene, cobertor. Exato. Eu vejo... São grandes gargalos que são a sociedade civil organizada que está suprindo isso. A gente viu bem durante a campanha presidencial em 2000 e fim do mundo, falas aí enfraquecendo qualquer articulação da sociedade civil, falando que ia acabar com ONGs, né? A gente viu isso muito claramente nas queimadas da Amazônia no ano passado, né? Ah, não, desarticula ONG. Então, existe um projeto também de enfraquecer a voz da sociedade civil como um todo, né? Sim. Porque quem chega aonde o Estado não chega? A sociedade civil organizada. Né? Essas articulações. E quanto mais forte essas articulações chegam, mais aderência ela tem, mais respeitada ela é, e isso também representa um perigo, né? Porque essas lideranças acaba que sendo olhadas como um problema quando vem eleição municipal, né? A gente tem eleição municipal esse ano, não é mesmo? Acaba enxergando isso como um problema, né? O empoderamento popular, né, para as elites, para os detentores do poder, é um problema. A gente não pode confundir governo com poder, né? Sim. Porque assim, o PT esteve no governo durante muito tempo, mas o poder do brasileiro sempre esteve com a meia dúzia de famílias de sempre, né? Então, mas assim, a nível municipal, né, fazer o recorte, há muito essa confusão ainda. A gente sabe quem detém o poder nessa cidade, Sim. Né? Mas nada impede da esquerda querer disputar a governança daqui. Porque assim, o poder político, ele é disputável, né? Agora, o poder de fato, ele é um pouco mais difícil. Não só disputar, como ganhar. Essa é uma grande preocupação, porque realmente há uma diferença e há quase um abismo aí entre o governo e o poder. Quem manda no Brasil? Quem está lucrando hoje? Banco está lucrando. Você vê o Itaú lucrando, você vê o Safra lucrando. Todo mundo que tem interesse de fato no Brasil está lucrando. O lockdown é de acordo com a Bolsa. Interessa atender a Bolsa. Né? A Bovespa importa, como se a Bovespa fosse um ser, né? Um ser vivo, uma entidade ali, né? É praticamente uma entidade, controla muitas coisas, né? A gente viu quando a Bolsa entrou em curto-circuito, né? Entrou o circuit breaker 2 vezes no mesmo dia, é pânico no galinheiro. Porque a gente está falando de um dinheiro que não existe. É muito bom a gente frisar, quando a gente fala de bolsa de valores, de ações, nós estamos falando de um dinheiro que não existe, que não está na mão de ninguém. É um dinheiro digital que é um grande poder. Dinheiro que não existe. Ele não tem forma física, ele não tem... O lastro dele é imaginário, basicamente, né? É um lastro que foi criado e foi atribuído àquilo um valor. É como o dinheiro, né? A gente morre por conta do dinheiro e é um papel impresso que se foi atribuído um valor, né? Ele não tem valor natural. Foi atribuído um valor àquilo. Essa coisa do poder mesmo, né? Mas aí a gente volta de novo na questão das políticas públicas, de como a gente precisa ter, se a gente tivesse um governo forte, né? E políticas públicas fortes, bem estruturadas, onde a nossa sociedade estivesse bem estruturada pelo governo, né? Inclusive, com todos os problemas que temos, se não fosse o SUS, a gente estaria muito ladeiras abaixo, mas muito abaixo,
né? Então, isso é importantíssimo que a gente reforce mais uma vez. Inclusive, a gente tem uma das ações que a gente fez agora nesse tempo da pandemia foi colocar em prática um dos projetos que a gente tinha que estava engavetado, que é o podcast Valente, né? E em uma das conversas que deve ir ao ar para a próxima semana, eu fiz com a doutora Helena, né? Ela Coração trabalha e amor, maravilhosa. é maravilhosa. A Helena Alves, ela trabalha com gestão, né? Não somente, mas ela trabalha também com a questão de gestão das políticas públicas, né? E ela estava passando um pouco do cenário dessa questão, né? Ela é uma defensora assídua do SUS, e tem que ser, porque hoje a gente está ainda tendo o que tem, né? As mulheres não estão mais sobrecarregadas, ou estão, porque quem está à frente, geralmente, são enfermeiras mulheres, muitas médicas, mas principalmente quem está ali no tete a tete são as enfermeiras, que são a maioria mulher, e a gente a mulher está sempre enfrentando. Então, reforçar, enquanto a gente não tiver uma política pública forte, um Estado forte, a gente vai continuar brigando e debatendo aqui e lutando com os movimentos sociais. Mas com pessoas certas, nos lugares certos, que façam valer essas políticas públicas, como no nacional, federalmente, o Bolsonaro, nós temos aí grandes políticas públicas para mulheres, para LGBTs, né, para pessoa negra, mas ele não quer saber disso, né? Porque uma coisa é ter políticas públicas, é ter uma lei, outra coisa é executar. Uma boa experiência. Desculpa, Rosa. Exato. Mas nós tivemos uma boa experiência em relação a isso, porque nós tivemos um governo de esquerda, que começou em 2003 e foi até através do golpe, para colocar pelo menos o governo do Lula, tá? Não desmerecendo Dilma, que Dilma foi uma grande presidenta, lutou até o fim, mas assim, se a gente tiver um governo que se preocupa com as pessoas, as coisas andam? Não andam, gente. Nós tivemos pessoas que jamais imaginariam entrar em faculdades, né? Começaram a entrar. Aquela coisa do filho da empregada começou a fazer faculdade de medicina, né? Nós tivemos aí políticas públicas voltadas para a população LGBT, nós tivemos todas as conferências LGBTs que geraram políticas públicas, para dar um exemplo, veio de um governo de esquerda que pensa, que faz política pública, né, Fer? Que pensa política pública, mas também que executa. Nós tivemos aí também, né, Mari? Nós tivemos uma secretaria de mulheres no governo do PT, e as coisas fluíam. Claro que... Mas eu acho que, assim, guardado todos os problemas e críticas e pananã, né, dos governos, eu acho que pela primeira vez no Brasil democrático houve uma participação popular para além do voto, né? Exato. Você tem, durante esse governo, né, dito de esquerda, que atendeu muito bem aos liberais, que atendeu, né, todo mundo, você tem ali claramente uma participação popular maior ali na conversa sobre políticas públicas, e eu acho que esse foi o grande diferencial. Fez todo um esforço de conciliação de classes que eu particularmente abomino. Sim. Aliás, o erro da esquerda foi não ser tão esquerda, né? Exatamente. Mas, para além de todo esse esforço conciliatório com as grandes forças, com os grandes detentores do poder, a gente não pode negar os avanços no campo social, os avanços na questão da saúde. A gente não tinha SUS, a gente não tinha o SAMU até o governo Lula. Então, assim, e as pessoas se esquecem, todo mundo disca para o SAMU, recorre ao SAMU, chama o SAMU e absolutamente se esquece que o SAMU só é o SAMU dentro do Brasil porque Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o bendito do SAMU para funcionar aqui. E então, tem uma questão que o SAMU te leva para o SAMU, quando faz o socorro, ele te leva depois para o hospital privado. Quem faz é o Estado que dá o primeiro socorro. E uma outra coisa que Helena Alves falou no programa, e isso foi uma coisa que, né, faz você ver de uma outra perspectiva, é que hospitais particulares também usam o SUS.
Sim. Nem usam verba do SUS, porque as pessoas ficam ali pagando o seu plano de saúde com a sua carteirinha, né? Ah, não, eu tenho hospital privado, eu tenho... E não sabem que, economicamente, esses hospitais que visam lucro, não visam a saúde, eles visam lucro, né? Eles também mordem ali um tanto de verba do SUS, e tem um déficit orçamentário ali, né? Tem uma dívida enorme com o SUS, a gente vê aí tabelas de... Né, a dívida dos planos de saúde para com o SUS são dívidas bilionárias. Sim. São dívidas bilionárias que vivem tendo perdões fiscais, negociações fiscais, concessões, grandes concessões fiscais, e assim, que vão abrindo rombo no nosso orçamento, né? Porque muito se engana quem diz que o Brasil está quebrado, né? Os governos petistas deixaram uma boa reserva de dinheiro, que parte disso o Guedes torrou em dólar quando a bolsa começou a cair, para tentar segurar. E se não fosse essa reserva, estaríamos pior ainda, né? Então, assim, a dívida externa, que também é uma pataquada, enfim... A gente tem condição de ser uma grande nação, de ter uma soberania de fato, né? Só que existem coisas que impedem, como os interesses. Não há interesse, é ótimo. Não, é ótimo que o Brasil seja uma obra barata, é ótimo ali que a Amazônia sirva ao agronegócio e que a exportação de carne, enfim, existe um interesse que não é só da elite brasileira, mas de uma elite, né, que são aquelas 5 empresas que são donas de todas as empresas do resto do mundo, né? Quem tem interesse na nossa água? Eu lembro que o Temer foi fazer uma reunião lá com o dono da Nestlé, né? O caos está bom para muita gente. A grande verdade, o caos no Brasil tá bom para muita gente, não. Tá bom para quem deve estar bom, que é quem comanda, que é quem detém o poder, né? A gente tem um governo que usa o caos como escada para chegar nas pessoas que detêm o poder. E quem detém o poder é aquilo. Enquanto tem gente que chora, tem gente que está vendendo lenço. Sim. E eles querem mais vender lenço de caixa, né? Sim, e o governo quer comprar. Então... Agora, um aspecto... É a falsa ideia... Pode falar. É a falsa ideia de que privatizando se resolve, né? O exemplo do plano de saúde é exatamente isso. Todo mundo acha que se paga, você tem uma qualidade. Mas quem paga sabe que, na verdade, não, né? A gente tem aqui no Brasil uma necessidade de se resolver as coisas através de articulações na sociedade civil. Então, você vai na periferia, o próprio bairro se articula para resolver as coisas do bairro. Não estou falando de bairros no Rio de Janeiro que tem a milícia lá que manda no gás, manda na net, na luz, em tudo. Mas, assim, a gente vê que o brasileiro tem uma capacidade muito grande de articulação. Às vezes... direcionada para a política, às vezes direcionadas para as políticas do dia a dia, né? Somos seres políticos, afinal de contas. Mas o que se vê no Brasil pandêmico hoje é a institucionalização da caridade, né? Você vê um monte de gente tirando foto com a cesta básica e miséria do outro, né? E isso não vai nos ajudar em nada, né? Prefiro não comentar. Caridade alivia a culpa, caridade tapa o buraco da política pública que não acontece. Tem muito cidadão de bem que gosta de fazer caridade, né? Que faz caridade porque se sente bem, faz as pazes com seu Deus. Mas na hora em que a gente pleiteia uma Bolsa Família, por exemplo, vamos colocar de uma forma genérica, acha que Bolsa Família é esmola, que tem que dar a vara, não ensinar a pescar. Quer dizer, que tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, etc. O ditado é tão ruim que eu erro sempre. Mas é por isso, porque a caridade aplaca a culpa, sabe? É quase uma necessidade... Do ego. Eu ia falar do ego, mas eu achei que ia ficar ruim, mas é isso mesmo. É uma necessidade do ego. São motivações ególatras, né? Não é pelo bem do outro. É para você ficar em paz consigo mesmo. Sim. Então... Mas, enfim, o brasileiro se auto-organiza por falta de opção. Sim. Não é porque a gente gostaria de ficar se organizando e montando cesta básica, subindo para cima e para baixo, e fazendo isso e organizando. Claro que não. A gente quer viver a nossa vida em paz, a gente quer fazer o que a gente faz, só que sem essa necessidade de, se eu não fizer, as pessoas vão morrer.
entendeu? Sim. E é por isso que a sociedade civil se organiza, porque se a gente não se organiza, as pessoas vão morrer. Vão morrer de fome, vão morrer de bala, vão morrer de Covid, vão morrer estuprada, vão morrer apanhando dentro de casa. E é porque o Estado é deficiente em muitas áreas. Então, o brasileiro tem essa facilidade de auto-organização por questão de sobrevivência. Sim. E isso é muito triste. A gente não merece viver dessa forma. Não merece viver na caridade, né? Exato. Mari, a gente falou um pouco aqui dos governos anteriores, né? Eu lembro de políticas públicas no Brasil que eles tinham um olhar para a mulher. Então, no caso da Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, isso sempre colocava a mulher ali à frente, dava à mulher a possibilidade, né, de estar à frente ali de algumas coisas. Isso a gente não vê mais hoje. A gente está tendo uma discussão agora que volta à tona, e nem era a pauta aqui, mas só para puxar um gancho, volta à tona nesta pandemia a discussão de renda básica. A gente teve aí o auxílio emergencial, que foi uma luta, mas ainda bem que esse presidente é ótimo, ele aumentou, né, para 600, porque ele é muito caridoso. Ótima pessoa. E aí a gente teve aí esse recurso do auxílio emergencial, que fez com que as famílias pudessem ter alguma dignidade aí no seu sustento, né? E aí vem com essa renda emergencial. E com esse não fim da pandemia, vem a questão da renda universal. É uma pergunta que eu vou jogar aqui. Você acha que se a gente tivesse no Brasil uma renda universal, a desigualdade de gênero diminuiria? Você acha que a gente teria aí um avanço social das mulheres? Eu não vou nem usar a palavra empoderamento, mas um avanço mesmo, que é essa base da pirâmide. Eu acho que assim, não posso afirmar se seria um avanço ou não, porque, né, é muito além do que eu consigo imaginar. Mas eu acredito que haveria uma mudança com certeza, principalmente no bem-estar e qualidade de vida. O auxílio emergencial, eu só vou discordar um pouco da sua colocação, mas eu acho que você vai concordar comigo também. É uma grande mentira, né? Porque Bolsonaro queria pagar R$200, Bolsonaro e Paulo Guedes, a bancada de esquerda, principalmente a bancada petista, queria um salário mínimo, e no quebrar dos ovos ali ficou R$600, que não é bom, mas também não era 200. Mas aí o que acontece? O governo não deixou o acesso a esse auxílio emergencial acessível, não deixou democrático. Você precisa ter ou um computador ou um celular. Aí se você precisa ter internet, aí depois ele fala assim, não consome dados. Então, mas você tem que ter um celular que você consiga instalar o aplicativo. É o caso da propaganda do Enem, né? É o caso da propaganda do Enem que coloca todo mundo na mesma régua. Exato. Um negócio, assim, aí você tem que estar com o seu documento atualizado. E você tem que estar isso. Porque a agência não abre. Porque aí todo mundo vai para a agência, aglomera, tudo se apinhando lá na frente, não consegue resolver. Tem gente que não recebeu a primeira parcela até hoje. E não é assim, um pouquinho. É muita gente que não recebeu a primeira parcela até hoje. Não é à toa que as pessoas estão na rua trabalhando. Não é porque elas querem, não é porque elas não pegam o corona. Pega e morre. Porque é usuária do serviço público de saúde e o serviço público de saúde está sobrecarregado. Então, quem está na rua trabalhando pode pegar corona, vai pegar corona e vai morrer. É isso. Então, são aquela conversa lá dos corpos que podem morrer, etc. Sim. Enfim. Então, assim, o auxílio emergencial está empacado. Está empacado. E teve gente dentro dos meus colegas que recebeu o auxílio emergencial sem ter pedido. E veja bem, é isso. Essa é a organização de Onyx Lorenzoni, nosso ministro de Cidadania. Essa é a organização da Caixa Econômica Federal. Esse é o governo Bolsonaro. É uma pataquada atrás da outra. Agora, na renda básica,
na renda universal, né, que é uma briga que o Suplicy compra há muitos anos, o Suplicy que fez aniversário esses dias, 79 anos, né, é assim, é o mínimo que o cidadão brasileiro, pobre e miserável, precisa para sobreviver. A gente não está falando de viver, né? É para sobreviver, para poder comer, sem precisar vender o almoço para comprar janta. É isso, não é para grandes luxos, só que aí as pessoas se incomodam muito quando uma pessoa pobre vai no mercado, em vez de comprar só itens normais da cesta básica, compra um Danone. Sim. Porque sim. Danone para pobre é luxo, entendeu? Eu já vi alguma coisa, uma garota postou alguma coisa nesse sentido, que ela foi criticada porque tirou uma foto do carrinho e tinha uma bolacha doce. E as pessoas Exato. criticaram ela, Sim, uma mulher negra, periférica, de estar dando Você só prioridade. pode comer arroz, feijão, bolacha de maisena. E olhe lá, porque não era nem que você tá vivo. Essa é a mentalidade colonial. Então, assim, a briga pela renda universal, a renda básica de cidadania do Suplicy, com certeza, assim, ajudaria a elevar o nível do bem-estar social, né? Do estado de bem-estar social e da qualidade de vida, né? Da pessoa se alimentar melhor, o organismo responde melhor, automaticamente a saúde dessa pessoa melhora, enfim, né? A gente está falando de uma coisa básica. A gente está falando de renda básica de cidadania. É para a pessoa se alimentar e para ter mínimas condições de alimentação e higiene, que são mínimas condições sanitárias e de saúde. A gente não está falando ainda de moradia digna, a gente não está falando de água encanada, a gente não está falando de energia elétrica, de nada de acesso à saúde, a remédio, nada disso. A gente está falando de um dinheiro básico, de um salário, de uma renda universal básica de cidadania para sobrevivência. Mínimo, né? O mínimo é a gente vê. Distribuição de renda no nível básico da coisa. Não, sem tirar do bolso de ninguém. Você não está tirando, né? Você não está enfiando a mão na carteira, né? Da elite e tirando. Você não está. Você está fazendo uma. Mas quando é para o pobre, é um problema. Porque o trilhão que o Guedes liberou para banco, ninguém sofre. Ninguém sofre. Não, 2020 eu tô vendo a gente defendendo banco. Tem gente que defende banco, gente que defende vidraça de banco, gente que defende estátua de genocida. Tem de um tudo no Brasil. Tem para todo mundo. Viu? É aquela, se o banco lucrou, é porque mereceu, né? Mereceu. O banco fez por onde lucrar, gente. Eu puxei esse assunto porque justamente a questão do bem-estar social, que deveria ser a única coisa que o Estado deveria cuidar, né? O bem-estar social, isso não é feito, a sociedade civil se articula, e quem sofre mais nesse não estado de bem-estar é a mulher, né? Então a mulher, você falou que fez essa rede aí de profissionais, de psicólogas para conversar com a mulher, porque a gente está falando do aspecto quase material da existência. A gente tem os fatores psicológicos aí dentro de tudo isso, né? Então a gente tem aí pessoas que têm a sua liberdade tolhida, e eu falo a liberdade, eu não estou falando de cárcere, eu estou falando da liberdade de vir porque não tem dinheiro para subir num busão, porque não consegue atravessar a cidade, porque não tem... A gente viu o fechamento de escolas, a criançada sem merenda, sem a única refeição do dia, muitas vezes, né? Então a gente fala aí de muitas realidades, né? E eu puxei esse assunto do bem-estar social justamente porque a mulher é mais impactada, a mulher fica mais sobrecarregada, né? Porque afinal ela que gerencia, né? A ela foi atribuída a missão de gerenciar a casa, como se, né, ela não pudesse ter uma outra opção na vida, enfim. E depois que tudo isso passar, e quando passar, eu tenho certeza que essas redes de apoio à mulher, elas terão que ser mais fortes, mais do que são hoje, né? Porque a gente vai ter mulheres aí bastante afetadas, que às vezes está no piloto automático agora, né? O rebote dessa pandemia, ninguém se atreve a dizer como vai ser, como será, né?
A gente está gerenciando crise em tempo real, que assim, é trocar a roda do carro andando na ladeira, né? É isso que a gente está fazendo. Quando isso passar, né, no advento disso passar, a gente não consegue mensurar como vai ser o rebote disso para a sociedade. Porque longe de sairmos melhores do que entramos, né, a gente vai sair arrebentado. A gente vai sair arrebentado em todos os sentidos. Psicológico, material, social, político, porque além de tudo isso, nós temos eleições municipais. Então, assim, mensurar o rebote disso nas pessoas é futurologia, né? Mas a certeza é que as redes que hoje existem, né? Os coletivos, as ONGs, as redes de apoio, vão precisar se repensar e se reestruturar para dar conta da parte que cabe a elas desse rebote social. Porque política pública a gente já sabe que vai ser difícil, né? Pelo menos nos próximos 2 anos, no mínimo. Então, a gente vai ter que segurar esse rebote, cada um na parte que lhe cabe, né? E isso vai contar com uma reestruturação nossa que nós não sabemos como, nós não sabemos de que forma, porque não há como imaginar o tamanho da fissura que essa pandemia e essa crise que vem junto com a pandemia vai abrir na sociedade brasileira. E haja psicólogo para todo mundo, e haja terapia. Vamos ter que constelar o Brasil, fazer uma constelação sistêmica familiar nesse Brasilzão. Porque, olha... vai ser Menina, haja bonequinho, viu? Uma loucura. Haja bonequinho para esse Brasil. Meninas, contato da Rede Valentes, para a galera que está ouvindo. Hoje, se entrar em contato pelo Facebook, como que tá funcionando a Rede Valentes hoje, efetivamente? Entre em contato no Facebook, Insta. Tá, bem, basicamente a gente faz atendimento da DM do Instagram e no Messenger do Facebook. Acontece também, a gente falou bastante das psicólogas, mas tem muitas mulheres que entram em contato, e aí a Rose até pode falar um pouco também, com a questão jurídica, para fazer entendimento de como tomar certos procedimentos, como solicitar algumas questões, inclusive de Ministério Público, né? Então, nesse campo, a gente tem trabalhado muito. A gente tem sempre tentado orientar, a questão da orientação está sendo constante. A gente Sim. também, todos os dias, a gente tem postagens que estão vinculando as questões da mulher, como a gente sempre fez, mas também esse momento de pandemia, todo esse desgoverno, né? Como a gente... pedindo o ministro da Educação, que saiu, mas antes de sair fez uma catástrofe deixou a marquinha dele, né, mais uma vez, não bastando todo o fascismo que ele já transmite. E na saída, Sim. que era branco. Mas então, voltou, assim, viu? Desfizeram o ato dele. Desfizeram Sim, o ato. a bancada do PT entrou com o pedido e foi aceito, porque era o mínimo, né? Então, assim, mais uma vez, a gente volta em tudo aquilo que a gente conversou aqui durante esse período, né? Sempre a mulher preta, os periféricos que estão sendo abalados. Então, a gente tem esses canais, temos agora o podcast, como eu comentei já, a gente tem a cada 15 dias com um tema, uma média de 20 a 30 minutos do podcast com uma temática, com mulheres que são especialistas ou de alguma área, a gente trocando uma ideia. E a gente está atendendo dessa forma, né? E sempre virtualmente, se cuidando, usando máscaras, né? Lógico, a gente está muito assim... No início, né, a gente ficou muito frustrada porque a gente tinha projetos lindos para colocar em prática esse ano. Infelizmente, a gente teve que remodelar tudo. Eu acho que a Rose pode falar um pouco da questão da jurídica, porque está tendo muita procura, né? Sim, sim. Bom, o Facebook e o Instagram são duas grandes ferramentas nesse sentido, né? As mulheres procuram mesmo a gente. Basicamente, ou é para divórcio, para separação, ou divórcio, ou separação de corpos ou divórcio, e também informações sobre como proceder no caso de violência. Não todas as vezes elas nos procuram
para que tomemos medidas efetivas, elas nos procuram para saber como é que funciona, né, tudo isso. Outras não, outras vêm já querendo tomar, já vem decidida a tomar uma medida contra o agressor, né? E aí eu converso com ela, vem para mim, né? Eu converso com ela, tento entender a situação dela, oriento nas questões de direito civil, como divórcio, como alimentos, né? Uma medida, uma separação de corpos, e as medidas criminais, as medidas de tomada de medidas em delegacia, eu redireciono para as nossas advogadas criminais, né? Assim, bom, Tainã, eu preciso sair. Eu preciso sair para outro compromisso agora, um compromisso, enfim, partidário, muito importante, senão eu ficaria aqui conversando com vocês. Essa conversa já foi muito além do que a gente esperava. Mas eu queria agradecer o convite de novo, mais uma vez, por eu estar aqui falando junto com as meninas, isso é muito importante. Deixar o convite aberto a todas as profissionais de todas as áreas que acreditam que o seu trabalho pode somar junto da Rede Valentes. A gente está num momento óbvio, né, que não permite contato físico, que não permite que a gente se encontre, mas a gente pode encontrar ferramentas para essa mistura aí acontecer, né? A gente tem muita deficiência em muitas áreas se tratando de mulher na nossa região, não só em Jundiaí. Então, toda ajuda é bem-vinda, todo projeto ele é muito bem recebido, e se a gente conseguir desenvolver esse projeto, a gente só tem a agradecer, né? Porque, enfim, a deficiência, a carência na região de Jundiaí por trabalhos, projetos e questões que envolvam mulheres é muito grande. Bom, queria agradecer, mandar um beijo para minhas amigas, falar que mais tarde a gente conversa, e agradecer a Tainã, agradecer quem assistiu, agradecer pela paciência e pela audiência, e dizer que se tudo der certo, a gente vai se encontrar muito daqui até o final do ano, porque os projetos são grandes, a luta é grande também, e se tudo der mais certo ainda, sairemos todas vitoriosas desse processo. É isso. Vai para a reunião, Mari, beijo. Vou te desconectar aqui. Tchau. Eu só queria falar também um pouquinho sobre a questão... Bom, eu sou uma mulher lésbica, vim do movimento LGBT, ajudei a criar o movimento LGBT na cidade, né? Acho que isso muita gente saiba. E eu queria também fazer um convite para que mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres que gostem de mulheres, venham também fazer parte da nossa rede, né? Eu sinto em Jundiaí, Tainã, um certo afastamento de mulheres, de movimentos de luta, de movimentos sociais. Isso acontece no movimento LGBT, onde eu fiquei por 14 anos. Há um afastamento muito grande, essas mulheres não participam, apesar de eu insistir muito, né? Mas não sei, de repente, o movimento LGBT, ele é excelente, é óbvio, né? Mas ele peca muito no sentido de não dar grande visibilidade os problemas específicos, as especificidades de mulheres lésbicas e bissexuais, no que se refere à saúde, no que se refere à violência, enfim, em várias vertentes. O movimento LGBT pecou muito, não à toa que mulheres lésbicas migraram para o movimento feminista, eu sou uma delas, eu falava que não ia fazer isso, mas acabei fazendo, estou muito feliz com a minha decisão, super feliz, tirei 500 quilos de peso das minhas costas. E eu queria pedir que as mulheres venham compor, as mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, todas as mulheres transexuais, claro, venham compor a nossa rede, venham compor grupos feministas, né? Porque, assim, vocês não têm ideia de como como é gratificante, Fernanda sabe, como assim, reconfortante estar no meio de mulheres, né? Vocês duas fazem parte de grupos de mulheres, é muito reconfortante, você se sente ali no seu espaço, né? Você não é tolhida por seu gênero, muito pelo contrário, você é acolhida, né? Então, eu peço que as mulheres de Jundiaí, lésbicas, bissexuais, mudem os seus conceitos, venham fazer parte dos grupos feministas, claro, estou pedindo pela Rede Valentes, né? Nós temos aí um grande trabalho para fazer com a gente, na questão da saúde, principalmente,
Jundiaí não tem política para a saúde de mulher lésbica, mulher bissexual, não tem. E venham fazer parte para a gente trabalhar junto, para a gente ouvir as demandas, né? E venham participar com a gente. Em agosto é o mês da visibilidade lésbica, eu espero que em agosto muitas mulheres já estejam na nossa rede, venham ajudar a compor um projeto que a gente vai fazer, muito legal, né? Do mês da visibilidade lésbica e bissexual, e venham compor, venham se sentir pertencentes a um grupo, como nós nos sentimos, né? Porque, Taina, há muita solidão no meio de mulheres lésbicas e mulheres bissexuais, há muita solidão sobre todos os aspectos, assim, né? E, então, é um apelo que eu faço aí para as meninas, mulheres, idosas, principalmente também, muito também em relação às mulheres da terceira idade, porque a população, o movimento LGBT não pensa na terceira idade, né? Não pensamos na terceira idade, infelizmente, mas nós, mulheres, temos obrigação de pensar, até porque a mulher da terceira idade continua trabalhando, continua enfrentando aí tantos problemas, uma família, às vezes, violenta, é abandonada, enfim. Sim. Venham fazer parte com a gente, que vai ser bem legal. É isso. Fê? Eu acho que é isso também. A gente tem projetos que a gente está aí, né? Está planejando fazer uma reunião para fazer o planejamento do próximo semestre, baseado na realidade que a gente está vivendo, né? Então, vamos continuar o podcast, começou, agora vai dar continuidade. A gente está vendo a possibilidade de retomar o clube de escrita e de leitura em um outro formato. Tem também, a gente está pensando em fazer isso tá meio primeira mão, de fazer como se chama, gente? Não é jornada, mas não chega a ser um concurso, mas é tipo uma jornada mesmo, onde mulheres, artistas, escritoras, fazer meio que um concurso para que essas mulheres e meninas tragam a questão, principalmente depois do Exposed, né? Uhum. Que teve aí, para a gente poder falar um pouco mais sobre relações abusivas, falar um pouco mais sobre o que é se expor, né? A gente teve, a Rose trabalhou bastante agora nesses últimos dias, aí, nessas últimas 3 semanas, a Rose e a Natália, a gente construindo o material para estar divulgando nas redes sociais sobre quais são as consequências, né, que existem, porque tem tanto o lado de você ter o alívio de você falar, olha, eu fui abusada, né, mas também tem a consequência, de repente você expor de uma forma e você, que é a vítima, se tornar acusada, né? Então, essa coisa de exposed agora veio com força. Eu acompanhei eu acho que merece um programa só especial disso. Eu sei que tem umas meninas se articulando aqui em Jundiaí também. Acho que foi a Rose que me falou. Eu comecei até a seguir um Instagram de algumas meninas. Não lembro quem que me falou. Foi você, Rose, que falou do exposed? Mas eu não segui, eu sei quem é. O Instagram não, o Twitter. E eu acompanhei agora que rolou um exposed de Fortaleza também. Então, tem 2 coisas aí que eu quero depois a gente trazer para essa conversa, de repente, né? Inclusive com alguma mulher que tenha, né, tomado essa coragem de falar, né? Mas eu estou vendo cada vez mais as meninas jovens que são vítimas desse machismo estrutural que a gente vive, tendo coragem e tendo força para falar. Coisas que, de repente, eu, com a idade delas, não tivesse. Sim, então a gente precisa deixar isso muito esclarecido, né, no âmbito jurídico, inclusive, para que não tenha nenhum tipo de retaliação para elas, porque elas já estão se expondo. Retaliação né? vai ter, mas que não deslegitimem as provas, por exemplo. Isso, mas não seja uma retaliação que faça com que ela se sinta no lugar de acusada, e em vez de ser o lugar de vítima. Porque é o lugar onde a mulher é colocada na hora da violência, né? Que roupa você estava usando, você estava sozinha essa hora, você bebeu. É sempre a vítima é colocada nesse lugar de culpa, né? Sim, então que elas se sintam também acolhidas, né, e fortalecidas, de fato, que é o que eu sempre falo. O empoderamento de verdade não é um batom na boca, não é uma maquiagem de tal marca. O empoderamento é você ter conhecimento dos seus direitos e saber como utilizá-los. Então,
esse é um dos nossos princípios, nossos pilares da Valentes, que a gente possa trazer esse empoderamento para as mulheres e que elas saibam que elas não estão sozinhas. Que temos nós, que tem outros grupos de mulheres na cidade, que existem mulheres feministas em Jundiaí, sim, e se movimentando. Muitas. Eu acho importantíssimo esse convite que a Rose fez. A gente realmente, no grupo em si, mais homogêneo da Valentes, a gente tem só a Rose de mulher lésbica, e a gente sabe que aqui a gente tem muitas mulheres lésbicas, muitas mulheres lésbicas, mas que ainda não se sentem confortáveis. As militâncias não se conversam, né? As militâncias não têm se conversado. Eu acho que a hora que a militância começar a se conversar, acabou Jundiaí, que a gente conhece hoje. Vai ser uma outra Jundiaí. Sabe qual é o problema? Eu acho que as mulheres lésbicas e bissexuais olham para mim e falam assim, mas eu vou ter que me ser louca, que nem essa mulher que se expõe, que fala e que, né, e que dá cara a tapa. Não, gente, sabe, a gente vai fazer tudo ali nós, né? Não tem nada de exposição, não tem nada disso. É conversar e trabalhar junto mesmo, né? Acolher as mais vulneráveis, ajudar, né? É que elas não se sintam sozinhas, é justamente isso, porque como a Rose falou, muitas delas se sentem, têm uma solidão, né, e não sabem que de repente elas podem estar num lugar de acolhimento e de se fortalecer, de se empoderar, de conhecer os seus direitos, né? Você estava falando, a gente estava aqui um pouquinho antes conversando, né, meio informal, sobre a questão de a gente conhecer as políticas públicas, o que são os conselhos, né? Como que funcionam os mandatos, é um ano eleitoral, a gente precisa entender isso, né? Tirar também a responsabilidade que não é somente do executivo, que é, sim, muito importante, né? Mas não é só o prefeito. Existem lá 19 vereadores, homens, né, na nossa casa, na Câmara Municipal, que eles só fazem moções e fazem para tirar os direitos das mulheres, né? A gente teve uma certa vitória recentemente, né, Rose, com a questão do nascimento, né, você sabe até falar mais, porque você ajudou a compor o documento. Estatuto da Gestante, né? Onde ali a gente brigou, isso lá em 2018, foi até na época da eleição de 2018. A gente brigou, as mulheres foram lá e falaram assim, isso aqui tá errado, porque eles queriam fazer uma lei absurda com relação ao momento da... Pode falar, Eles queriam fazer... Não era um estatuto da gestante, eles queriam, na realidade, não a pessoa em si, o vereador que teve realmente uma boa intenção, tanto que nos ouviu, né? Éramos mulheres, estávamos... Eu não sei se elas querem ser citadas, eu não vou falar, mas nos reunimos com esse vereador, que teve uma grande boa intenção, mas, assim, do jeito que estava sendo colocado, estava muito mais o Estatuto do Nascituro nos moldes dos conservadores do que para a proteção da própria gestante, que tem que ser vista também, né? Sim. Pessoas sempre falavam nascituro e a gestante. E a gente conseguiu pensar um estatuto bem amarradinho, que de fato protegesse a gestante em todos os aspectos da sua condição, né? Foi bem legal e foi votado e foi aprovado. Mas isso é uma participação, né? É uma participação da sociedade, porque vocês já estão articuladas, né? Isso. Porque as mulheres, exatamente. Porque você consegue ter voz, né? Quando você faz coro, a sua voz é ouvida. Porque se fosse uma mulher sozinha lá, ninguém ia ligar, né? A gente sabe como que funciona a Câmara Municipal, né? Era um grupo, na verdade, o grupo inicial era um grupo de mais de 30 mulheres e foram lá conversar com ele 10 mulheres. Então, aí você já tem uma noção, né, de que não foi... Então, a gente tem um esquema... A gente tem um esquema, inclusive, Fer, falando sobre organização, a gente tem um esquema, eu faço muito isso também, de sempre ver quais são os projetos que estão sendo colocados na Câmara, né? E foi numa dessas análises que eu vi que tinha um estatuto desta forma para ser entrado. Aí eu saí gritando com toda a mulherada nos grupos, tem isso aqui, tem isso aqui. Aí a mulherada vai, abraça e já começa... Não sei quem ligou para o vereador, que já marcou, mas foi assim... É muito legal, mulheres de isso que eu falo. Foi mulheres... gente, porque é uma movimentação tão legal.
né? E acabou que foram deu tudo mulheres... certo, o vereador foi super carinhoso, atendeu todos mulheres... os nossos pedidos, praticamente nós digitamos ali, e ele acabou, fez uma coisa ou outra, mas foi algo que ficou bem legal para gestantes, né? E a gente também faz esse trabalho de acompanhamento do legislativo, porque não adianta só você ficar de fora, porque é lá dentro que são feitas as leis que podem nos prejudicar e muito, né? Como esse estatuto, se fosse feito daquela forma. Então, a gente também tem esse trabalho de análise, de fiscalização, né? Que é muito importante também. Uma coisa que eu acho que a cidade precisa entender é que políticas públicas elas devem ser suprapartidárias, né? Tem coisas que são do interesse da população. A gente aprendeu a dividir a política em bandeiras, né? E a gente vive essa polarização, e tem uma razão de ser essa polarização, enfim, né? Até porque vem a pauta moral junto, enfim. Mas tem algumas políticas que não importa o seu espectro partidário, né? Que ele é de interesse comum, né? E eu acho que também essa habilidade da gente saber dialogar, né? Como vocês foram dialogar com o vereador, de tentar mudar, de tentar, né? Que qualquer alteração ali, mostrar que as alterações eram prejudiciais, enfim. Eu acho importante a gente recuperar esse espaço de diálogo e a população ocupar a Câmara Municipal, sim, não para fazer piquete e projetos inconstitucionais e nem para exacerbar seu ódio e preconceito, né? Mas realmente para construir uma cidade mais plural mesmo, né? Onde seja de fato participativo. Então, acho que esse exemplo aqui que a gente trouxe é justamente para isso, para mostrar que se a gente está realmente organizado, unida, a gente tem um diálogo, né? Mesmo que nem todas pensem exatamente do mesmo jeito, mas são todas progressistas, né? É importantíssimo, não tem como não ser. Que a gente consiga realmente fazer as transformações necessárias, né, mesmo com um monte de homem lá dentro que não entendem muito das nossas questões, das nossas problemáticas. Então, acho que basicamente é isso, Tainã. Então, eu agradeço também muitíssimo de você abrir mais uma vez aqui, né? Eu tô sempre aqui. De casa, gente, vai virando tudo sócia minha aqui, ó. Mas eu acho que esse espaço é nosso. A razão dele existir é porque ele tem que ser coletivo, senão não tem por que eu ficar aqui falando. E assim, para mim realmente é um prazer falar da Rede Valentes, porque realmente faz parte de um projeto muito sério meu, particularmente, Fernanda, da Rose, da Mariana, é o nosso bebê, como a gente costuma dizer. Tem a ver com propósito de vida, né? Propósito de vida, é exatamente isso, é o nosso propósito de vida. E para a gente falar dos projetos e do que a gente tem caminhado, lógico que a gente gostaria de fazer muito mais, mas a gente vê ganhos e muitos frutos, e a gente vai continuar realmente resistindo, porque precisa, né? Cada vez mais a gente tem a certeza de que nós precisamos existir para a gente resistir e fazer as mudanças necessárias. Meninas, obrigada, viu? Obrigado mesmo. Obrigada, Tainã, mais uma vez. Imagina. Um orgulho. Parabéns mais pelo seu espaço aí, sucesso. Parabéns por você estar resistindo nesse momento, você estar aí se dedicando a isso, porque não é fácil, né? Você já fazia um trabalho já de resistência, de estar aí na luta, na comunicação, né, que é o seu canal, é onde você faz a sua resistência. Sim. E você está mais uma vez aí fortalecendo isso. Viu? Parabéns e obrigada. Tamo junto, meninas. Beijo para vocês. Se cuidem. Mascarinha e álcool gel, hein? As duas. É isso aí. Beijo. Tchau. Tchau. Beijos.